Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Eu sou Samantha, professora de ciências, e eu intitulei a aula As Três Peneiras, porque é uma história que eu gosto bastante e levo para a vida. Eu espero que hoje, depois de vocês ouvirem essa história, vocês também gostem dela e levem para a vida, porque é uma história maravilhosa, de filosofia, tá? Então vamos lá. Lembrando também que faz muito sentido porque a nossa aula é sobre separação de misturas sólidas e misturas líquidas, né? Então a gente vai entender hoje como é feita a separação dessas misturas, tá bom? Então, vamos ler aqui, tá? As Três Peneiras de Sócrates. Imagine a seguinte situação. Um colega vai até você falar sobre uma pessoa. Na verdade, esse colega quer fazer uma certa intriga, contando uma fofoca. Como você costuma agir em situações como essa? Comente com seus colegas e professor. É importante nesse momento que todos sejam bastante sinceros nas suas respostas. Bom, a gente não tá ali junto para conversar, né? Mas eu tenho certeza que todo mundo assim tenta evitar uma fofoca, tenta evitar falar mal do outro. O que a gente precisa fazer é deixar de tentar e conseguir, tá? Realmente, né? Conseguir sair de situações como essas, porque não são nada agradáveis e nunca termina bem. A gente continua. Certamente você ouviu respostas variadas sobre comportamentos. Saiba que esse tipo de discussão e reflexão é muito antigo. A humanidade sempre se viu às voltas com situações como a descrita. Como devemos agir em relação a elas e a elas é que é o desafio. Então, entender a sociedade, como a sociedade se comporta, sempre foi objeto de pesquisa e objeto de estudo de vários cientistas. Até mesmo antes como é que eu posso dizer? Até mesmo antes da modernização da ciência, tá? Na antiguidade, um dos mais importantes filósofos propôs uma reflexão muito interessante sobre isso. Veja a seguinte história nos quadradinhos que faz essa reflexão. Tá bem pequenininho aqui, mas você tem seu manual, você pode acompanhar pelo manual, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho. Aí tem assim. Chefe, olha só o que eu descobri sobre uma celebridade. Vai ser bomba. Aí o chefe diz, certo. Mas antes de publicar sua matéria, ela deve passar pela prova das Três Peneiras de Sócrates. Aí ele diz, tudo bem. Aí ele continua. A primeira peneira é a da verdade. Você tem totalmente certeza que o que você escreveu é verdade? Aí ele diz, bem, é que... Aí o chefe continua. Então, você não sabe se é verdade. A segunda peneira é a da bondade. O que foi escrito sobre a celebridade é algo bom? Aí na verdade não é não. Aí ele continua. Então você quer publicar algo mal sobre uma celebridade sem saber se a informação é verdadeira? Olha. E ele continua. Mas ainda falta uma peneira. A da utilidade. O que você escreveu é realmente útil para o leitor? Aí ele diz, não. Aí o chefe diz, se o que você escreveu não é verdade, não é bom e não é útil, então por que eu devo publicar? E aí, gente, cara, eu ouvi essa história há muito tempo atrás, muito tempo. Eu acho que foi logo quando eu comecei a dar aula, 2000 e... foi quando eu comecei a dar aula de filosofia, eu dei aula de filosofia e eu li esse texto, achei maravilhoso, em 2011. Então, vê só, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque se não for verdade, se não for fazer bem para alguém e se não for útil, é melhor a gente não contar, porque aí, quando a gente fala uma coisa que nós não temos certeza, não vai fazer bem para alguém, não tem nenhum tipo de utilidade, essa informação ela só vai gerar polêmica, tá certo? Então vamos tomar isso para a vida. Tudo que a gente precisar transmitir,
precisa passar pelas 3 peneiras, tá? Tem que ser verdade, tem que fazer bem para alguém, tem que ser útil, tá bom? Então, aí continua aqui. E então, em sua opinião, as pessoas devem realmente usar as 3 peneiras de Sócrates? Você, em alguma situação, mesmo sem ter conhecimento desse ensinamento, já fez uso dela? Você já parou para dizer, rapaz, isso aí não vai dar de nada, é melhor eu nem tocar no assunto? E aí? Há uma grande máxima no que diz que não devemos falar de pessoas, mas sim de ideias, pois quando se discutem pessoas, se perde tempo com conversas sem solução. Reflita sobre essa questão com seus amigos e professor. Então, vê só, meus amores, falar das pessoas não ajuda em nada. Nada, 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 nada. A gente realmente tem que pensar em ideias, soluções, tá? Tá falando da vida do outro só faz você esquecer da sua. Então, vamos cuidar da nossa vida. Bom, uma das técnicas usadas para a separação de sólidos é a peneira. Isso, a gente até já falou. A peneira, ela vai separar os sólidos pelo tamanho do grão, tá? Outra técnica é a catação. Isso é, né? Catar, né? Separar a parte daquilo que você está vendo. Então, você vai separar, no caso, o feijão, daquele feijão que não está muito legal do feijão que está bom. No caso da reciclagem, né? Separar os materiais, plástico, vidro. E a catação é um processo muito antigo e que até hoje é usado para separação de sólidos. Outra coisa também que a gente pode usar na separação de sólidos é a ventilação. O que é isso? Você vai peneirando, mas na verdade não é bem peneirando, você vai meio que botando para cima, porque aqueles sólidos que for leve, o vento vai levando, deixando os sólidos mais pesados. Então, isso é uma técnica muito usada para tirar, por exemplo, palha, casquinha, tá certo? E nesse caso aí, você vai tirando aquilo que é leve e deixando aquilo que você quer, o sólido. Isso é muito comum com amendoim com casca e café com casca. Outra coisa também que a gente pode usar, aí isso já é mais para misturas homogêneas, né? Por exemplo, os metais, né? Os metais, para você ter um metal, às vezes você mistura com outros metais. E aí você faz o quê? Você faz a fusão fracionada. O que é isso? Cada metal tem um ponto de fusão diferente. É aquele ponto em que ele sai do sólido para o líquido. Então, eu vou dar um exemplo. O metal A, ele vai entrar em fusão em 100 graus Celsius. Já o metal B, ele vai entrar em fusão em 120 graus Celsius. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu pego aquele metal, derreto. A 100 graus vai sair uma parte do metal e a outra vai ficar sólida. Por quê? Porque ela não derrete a 100 graus Celsius. E ali eu já consigo separar. Aquilo que estava bem misturadinho, homogêneo, eu consigo separar porque eu consigo... Agora, eu só consigo separar se eu souber o ponto de fusão dos materiais que estão ali envolvidos. Beleza? Aí eu consigo separar, porque aí dependendo da temperatura eu sei que a 100 graus o A é que vai derreter. E o B só vai derreter a 125. Então, ali eu já consigo separar. Porque na hora que chegar a 100, o A derrete e o B fica sólido. Beleza? Já com os líquidos, a gente pode fazer uma destilação simples. Esse tipo de destilação simples ocorre muito quando há um líquido e um sólido misturado, tipo água e sal. Esse tipo de destilação é muito comum no processo de dessalinização da água. O que é que eu faço? Imagina que eu tenho uma água que tem sal dissolvido. Eu ligo o fogo. A 100 graus Celsius, a água faz o quê? Ela evapora. E aí eu deixo lá. A água vai evaporar. Aí no caso desse destilador aqui, ela evapora, vai para uma condensadora. Nessa condensadora vai haver uma condensação. O que é a condensação? O vapor se transformando em líquido. E esse líquido vai cair lá na outra ponta. Ficando aqui só o sólido. Entendeu? Eu esquento, a água evapora e o sal fica no fundo do vaso. Né? No caso da vidraria aqui. Beleza? Isso é uma destilação simples, tá? Muito simples, usada nesse processo de separar a água do sal. Muito comum também no processo de dessalinização da água, tá? Já existe
a destilação fracionada, que essa destilação é o seguinte, é quando você tem líquidos misturados, só que esses líquidos apresentam pontos de ebulição diferentes. E o que é o ponto de ebulição? É quando eu saio do líquido para o gasoso. E é a mesma coisa lá do ferro, só que agora com líquido. Eu boto numa temperatura, ele vai evaporar e só vai evaporar um tipo de líquido, porque o outro ele não vai entrar em ebulição porque ainda não está na temperatura dele. Então, vou dar um exemplo. O líquido A evapora a 80 graus Celsius. O líquido B somente a 120 graus Celsius. Então, eu ligo em 80, quem é que vai evaporar? Quem é que vai sair? O líquido A. Então, ele vai-se embora, tá certo? E o líquido B, ele fica, tá? No reservatório. Somente quando eu botar em 120 é que ele vai evaporar e vai passar. E o processo é mais ou menos o mesmo. Passa por uma condensadora, sai do estado gasoso para o líquido e é separado. Beleza? Massa, é fácil, fácil. Bom, e a gente tem a história dos alquimistas na química, né? Bom, eu não vou ler tudo não, mas qual é o lance? Lá antigamente, antes, né, da ciência ficar moderna, a gente tinha a figura do alquimista. Quem é esse alquimista? Eram pessoas que tinham conhecimento sobre química, sobre física, e essas pessoas tentavam, estudavam a transformação da matéria. O lance dos alquimistas, assim, o objetivo deles era esse aí, ó, transformar metais em ouro, a produção de um elixir para a longevidade e a criação da pedra filosofal. A ideia dessa galera era transformar tudo em ouro, transformar algo que trouxesse a vida eterna e essa tal dessa pedra filosofal, que na cabeça dos alquimistas era uma pedra preciosa, que tinha poderes e tal. A alquimia, ela não é uma ciência, ela é uma arte que envolvia misticismo, conhecimentos de astrologia, filosofia e espiritualidade e também técnicas científicas. Eles também acreditavam que tudo na Terra era formado por 4 elementos: terra, fogo, ar e água. Essa ideia da alquimia, ela é o plano de fundo de muitos games, muitos filmes, muita coisa. Até hoje se fala. Mas hoje a gente já tem a química, que foi o seguinte, foi a organização, porque na alquimia não existia técnica, método, era tudo muito assim, né? Como eu tô falando, era uma arte, era um lance mais religioso, né? Cheio de mística, como vocês podem ver, os caras queriam a vida eterna, criar a pedra filosofal e tal. Então, não há muita consistência científica. Quando passou a ter consistência científica, houve uma separação entre o que era alquimia e o que era química de verdade. Mas nesse período da alquimia, muita coisa foi feita, descoberta, inclusive o banho-maria, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Esse é o símbolo da pedra filosofal, né? Ela tem um círculo, um triângulo, um quadrado e outro círculo. Aí tem aqui o que significa, né? A pedra filosofal, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui tem a pedra filosofal é um símbolo da alquimia que representava pureza e imortalidade, tá? Ela é formada por um triângulo que representa sal, enxofre e mercúrio e outras substâncias celestiais. O quadrado representa os 4 elementos e o círculo representa a unidade, né? Então era uma parada bem mística, envolvendo essa coisa aí, né? Bem espiritualizada e tal. Não tinha nada, não era nada científico, né? Não tinha aquele rigor científico, aquele rigor científico. Bom, a primeira mulher alquimista do mundo foi Maria a Judia. É atribuído a ela a criação do banho-maria. O que é o banho-maria? Eu acho que todo mundo conhece, né? A gente derrete chocolate no banho-maria, a gente cozinha o pudim no banho-maria, que é o quê? Você esquenta a água e cozinha aquilo numa temperatura alta, porém de forma mais lenta, tá? Ela também construiu um instrumento chamado alambique. E esse instrumento também tinha como objetivo destilar, né? Purificar substâncias, né? Ela quando desenvolveu isso, ela estava ali para poder desenvolver
como extrair impurezas de alguns líquidos. Então foi para isso que ela criou. Com o tempo, a gente conseguiu usar essa técnica para a produção de várias bebidas, principalmente bebidas alcoólicas, tá bom? Pronto, foi isso que eu falei. E graças ao desenvolvimento da química, a gente tem muitas coisas hoje, como a tabela periódica, que é fundamental para entender o comportamento dos materiais, o raio-x, tá? A radioatividade, a penicilina. Vejam que assim, no uso da medicina é uma coisa muito intensa. O polietileno, o visor de cristal líquido. Então, assim, o desenvolvimento da química foi fundamental para a modernização da nossa sociedade, né? E aí o que acontece? A gente tem a contribuição inicial dessa galera que ainda estava meio assim, ainda com a ciência muito misturada com o misticismo, mas eles deram ponto de partida para que a gente chegasse aonde a gente chegou, beleza? Outra técnica também de separação de líquidos é a cromatografia, que ela é muito usada para descobrir tons, né, dos líquidos, e também ela não é usada sozinha, tem outro equipamento que é o espectrofotométrico de massa. Ele vai usar a questão da cor e da densidade para para identificar, né, que tipo de substância existia naquele líquido. Esse tipo de trabalho é muito feito pela polícia, pela química forense, que é muito usada para resolução de crimes. Né? Aquela polícia especial, aquela polícia bem técnica. Nos filmes, nas séries, a gente sempre, umas séries policiais assim, sempre tem um cara, né, que ele sabe de muita coisa, é bem desenrolado, enfim. Polícia científica, pronto. Na polícia científica vai ter vários profissionais de química forense. Esses profissionais, eles trabalham em várias coisas, eles entendem de várias coisas. E esse tipo de técnica, a cromatografia, ela é muito usada na resolução de crimes e principalmente para entender que tipo de elementos continha algum líquido. Porque às vezes é um veneno, às vezes é um líquido que está na parede que precisa ser identificado para poder resolver o crime. Então tudo isso aí é desenvolvido, beleza? Bom, isso aqui é só um exemplo, né? A cromatografia em papel usada para a segurança dos componentes de tinta de caneta. Só misturou ali, bota o papel vai e separa, beleza? Pronto, o código da aula de hoje é as 3 peneiras, claro que eu acho que foi incrível essa aula, esse texto. Você coloca lá a sua série, sua turma e diz lá as 3 peneiras e você vai responder as questões que estão espalhadas entre a página 30 até a 39 do manual, tá certo? Daqui a pouco a gente se encontra, tá? Pra fazer a correção. Beijo pra vocês, tchau, tchau.